Cheguei, Dani no comando hoje. Muito bem-vindos ao canal Vida e Aviação. Hoje nós vamos falar sobre aposentadoria especial. Gente, eu confesso que quando eu comecei a pesquisar sobre o tema, eu quase desisti de fazer esse vídeo. Eu descobri que ele vai ser um tiro no pé. Mas vocês vão entender isso mais ao longo do vídeo. Por enquanto, já dá um like aí, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Gente, para você conseguir uma aposentadoria especial, você tem que comprovar que o seu trabalho prejudica a sua saúde ou a sua integridade física. E o INSS divide entre agentes químicos, físicos e biológicos. Para o aeronauta, comissários e pilotos, o que pega mesmo é o agente físico. E bastaria um para que a gente já tivesse direito. Vamos ver o que acontece com a gente? Bom, o primeiro deles seria a radiação. A radiação, ela vai ser quanto maior, quanto menos camadas de atmosfera nós tivermos, quanto menos densidade. Perto do nível do mar, ela é extremamente densa e conforme a gente vai subindo, essa densidade diminui, fazendo com que essa radiação chegue a nós com maior intensidade, seja UVA, UVB ou gama. Então, radiação, checker na lista. Próximo, vibração e trepidação. A vibração dos motores a gente quase não percebe mais. É como se nosso organismo tivesse colocado aquela informação que você não precisa, mas que ela está ali, em stand-by. Mas é só a gente perceber que qualquer variaçãozinha na vibração dos motores, a gente já, opa, o que está acontecendo? Ou seja, ela está lá. E mesmo que a gente não perceba ela todo o tempo, nosso organismo sente ela. Assim como sente também o ruído causado por esse barulho dos motores. E junto a isso, a trepidação e a vibração, nós temos também as turbulências, que são causadas por fatores atmosféricos. Tanto uma nuvem de trovoada, por exemplo, ou uma variação da velocidade ou na direção do vento. Então, vibração e trepidação, check também. Calor ou frio anormal. Na aeronave, nós temos uma atmosfera controlada, que deixa ali a temperatura em torno de 24 graus, mais ou menos. Mas a partir do momento que a gente abre a porta do avião, a gente não tem mais controle sobre isso, né? Então, a gente, de repente, chegou em Porto Alegre, onde a temperatura está 3 graus. E daqui a pouco a gente está indo para Recife, onde a temperatura está 32. Aí a gente volta para São Paulo, onde a temperatura está 10. E depois a gente vai, de repente, para Fortaleza, 34. Então essa variação de temperatura ajuda muito com que a gente adoeça. É só vocês verem durante um dia, onde a variação térmica é muito grande, que no dia seguinte a maioria das crianças já começam a ficar gripadas. O mesmo acontece com a gente. Então, check para mais um item. Ruído excessivo. Durante o tempo que nós estamos no solo, existem milhares de coisas que causam ruídos em volta da gente. Quando a gente vai fazer a externa, ou seja, que a gente vai dar aquela volta em torno do avião, verificando se todos os itens estão nos lugares, se os pneus estão em boas condições, enfim. A gente dá uma geral no avião, a gente usa o EPI, né, o equipamento de proteção individual, que é aquele plugzinho que a gente coloca no ouvido. Mas, dentro do avião a gente não usa ele. E com as portas abertas, todo esse ruído de fora está entrando na aeronave. Se não bastasse isso, lembra, eu já falei, o barulho dos motores, que é sentido em todo voo. Mas não é só isso. Nós também ficamos ouvindo 2 frequências de rádio ao mesmo tempo durante quase todo o voo. Galera, eles falam bastante, viu? Tem controlador que adora falar, né, Ju? Me inclua fora dessa. Bom, brincadeiras à parte, é bastante barulho. Eu, particularmente, quando termino o voo, eu desligo aqueles rádios e falo, ai, graças a Deus, silêncio. Bom, esses são os itens que o INSS leva em consideração já. Mas tem um que é super importante para nós, que o INSS não leva em consideração, que é a pressão atmosférica anormal. Como assim, Dani? Seria impossível voar acima de 3.000 metros ou mais sem que você tivesse um sistema de pressurização. O que esse sistema de pressurização faz? Ele coloca ar sob pressão dentro da aeronave de forma a manter abaixo de 3.000 metros de altitude. Mesmo assim, é uma descompressão. Ah, mas por que então as empresas querem voar tão alto? Porque voando mais alto, a gente evita as áreas de formação de gelo, as áreas de maior formação de turbulência e também tem um ganho de economia de combustível. Então é muito interessante para a aviação que se consiga voar mais alto. Porém, o desconforto aparece. E esse desconforto, essa despressurização, causa a tal da hipóxia. A hipóxia seria basicamente essa falta de oxigenação que nós vamos ter quando chegamos a essa altitude, que é mantida artificialmente pelo avião. Só isso já causa dores de cabeça, cansaço
e dores nas pernas, que são sentidos também por passageiros em voos mais longos. Não precisa nem ser piloto ou comissário para sentir isso, viu, gente? Como consequência da hipóxia, junto com uma umidade relativa baixa do ar, a gente passa a ter vários problemas respiratórios. A gente vai observar diminuição da taxa de oxigênio no sangue, aumento da ventilação pulmonar, aumento do débito cardíaco e diminuição da acuidade dos sentidos, especialmente a visão. Além dos traumas causados pela dificuldade de equalização de pressão interna e externa do ouvido, o que é um barotrauma, que acaba sendo uma inflamação causada no ouvido médio, que pode ser aguda ou crônica, que vai ser ainda facilitado por esse ar seco e por infecções de vias aéreas. Os aeronautas sofrem muito com processos alérgicos, sinusites, doenças respiratórias, doenças cardíacas e doenças circulatórias. Tudo isso em função dessa pressão atmosférica anormal. Junta com isso uma escala que não leva em consideração o ciclo circadiano. Ou seja, um dia você vai trabalhar durante a noite, no outro você vai trabalhar de manhã, no outro você trabalha no meio do dia. E são períodos longos de trabalho, podendo chegar a 12 horas. Nos casos dos voos internacionais, ainda temos os fusos horários, que aumentam ainda mais o estado de fadiga da tripulação. Em função disso tudo, já se criou uma jurisprudência que aceita a pressão atmosférica anormal como fator, sim, de risco à saúde. E dessa forma, quem entra com ação na justiça pedindo aposentadoria especial acaba ganhando. Aí que tem a sacanagem, olha só. Quando a gente se aposenta pela aposentadoria especial, a gente tem que parar de trabalhar, porque aquele agente causador nocivo, ele tem que ser tirado da nossa vida. Então a gente não pode mais continuar trabalhando, pelo menos não como piloto ou comissário. Quando você entra pelo INSS, eles te negam. E vão assim até a última instância, levando cerca de 8 anos até que, na última instância, essa aposentadoria seja aprovada. Mas só que o INSS tem um gasto gigantesco com essa brincadeira. O SNA, o Sindicato Nacional dos Aeronautas, fez um trabalho muito interessante que eu vou deixar aqui anexado no primeiro comentário para que vocês possam ver. É um trabalho bem interessante, bem elaborado, no qual o Sindicato Nacional dos Aeronautas, o SNA, que está encabeçando mais essa luta pela categoria, mostra o absurdo. Olha só. Se o beneficiário receber o benefício no valor do teto de R$ 7.087,22 multiplicado por 104 meses, o tempo que leva a ação, mais 13º, mais juros de mora de 0,5% ao mês, mais as correções monetárias, isso daria R$ 1.350.165,10 para cada aeronauta. Ou seja, vale super a pena entrar na justiça, porque a gente continua voando enquanto passa esses 8 anos, recebendo o nosso salário, e depois de 8 anos, a gente tem essa poupança aí no valor de R$ 1.350.165,10. Não é uma ótima? Por isso que eu falei que isso aqui é um tiro no pé. Mas vamos lá. O INSS vai pagar 84% a mais do que deveria ter pago, só por ficar enrolando com essas ações na justiça. Mas a situação ainda fica pior para o INSS e para os cofres públicos. Olha só. Para cada piloto com uma ação para receber aposentadoria especial, o Estado tem um déficit de R$ 733.149,58 por ano, para cada piloto. Mas para o comissário fica pior ainda. O valor para o comissário é de R$ 1.201.149,58 ao ano. Levando em consideração que na época que esse material foi feito nós tínhamos 102 pilotos e 198 comissários com ações na justiça, esse número por ano é de 312 milhões de reais saindo dos cofres públicos somente para manter essa postergação do pagamento da aposentadoria especial. Gente, já se inscreve aí, dá um like, compartilha e até o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre escala de voo. O que vocês acham? Até lá! Tchau!